Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles, um cirurgião cardíaco dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang, aquele era seu carro, e ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse de manhã eu vim, você disse à noite eu vim, qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores. Por que você é pago 10 vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver. Então a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia, qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro; digestão, assimilação, excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente tem muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum? Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser, sabe? Se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo.
Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa. Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas dizemos que, se você realmente mantiver seu sistema bem, 60% a 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época. Dos 19 anos até agora ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo. Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água.
Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente, porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia, mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2h30 no máximo. Em 2h30, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota. Se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago? Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez 1 ou 2 dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água, ou apenas com um pouco de água com limão, ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Namaskaram, Sadhguru. Nossas escrituras e até mesmo as esculturas dos nossos templos retratam muitos tipos de seres, como ganas e yakshas. São esses os mesmos seres que estão visitando o Manasarovar? As duas únicas culturas que documentaram isso até certo ponto são a cultura indiana tem documentado isso extensamente. E a cultura grega o fez também, até certo ponto. Sobre a natureza, quando falamos de seres de outro reino, essas são as duas únicas culturas que descrevem formas definidas. Portanto, aqui temos Yakshas, Gandharvas, Ganas, Kinnaras, Apsaras, Kritikas e existem muitos como esses. Acho que temos seres bem reconhecidos de outros reinos, pelo menos mais de 11, 12 variedades deles. Os gregos também têm números similares de, provavelmente, se não similar, talvez um pouco menos, mas eles também reconheceram.
Eu acho que o único lugar, eu nunca entrei nesse lugar, mas as pessoas me disseram que a melhor biblioteca desse tipo está em Adyar, em Chennai. Essa biblioteca teosófica supostamente tem uma imensa coleção de livros de ocultismo que tratam de todos esses aspectos. Mais do que os processos espirituais, é o ocultismo que explora esses aspectos, porque eles estão sempre procurando como usar algum tipo de entidade que tenha o poder necessário, a inteligência e o acesso para fazer coisas para eles. Eles estão sempre procurando como escravizar algo para usar para seu próprio benefício. Portanto, o ocultismo explora essas coisas muito mais que os processos espirituais. Mas no processo espiritual, eu acho que o próprio Gautama fala sobre essas coisas. Gautama, o Buda. O próprio Buda fala sobre muitos diferentes tipos de seres que ele se deparou em seu sadhana, o qual invariavelmente alguém se depara quando entra em determinados aspectos. Particularmente quando estávamos em outro lugar, muitas coisas aconteceram, mas particularmente quando nos aproximamos da consagração do Dhyana Linga, esses tipos de seres como era um acontecimento diário, todos os tipos. Não sou bom de categorizá-los e lhe dar nomes e dizer isso é aquilo, mas eles são distintamente diferentes, com certeza, não há dúvida, muito distintamente diferentes, nas suas energias, nas suas aparências, em tudo. Estava tudo lá, mas não prestei atenção. Mas em outros lugares eu prestei atenção a alguma dessas coisas, mas é perda de tempo de muitas maneiras, porque nenhum deles, pelo menos os que tenho encontrado, nenhum deles seria de qualquer importância espiritual para mim. Portanto, se prestei um pouco de atenção neles, no momento que percebi que não era isso, retirei minha atenção dessas coisas, porque eles nunca tiveram qualquer implicação espiritual. Eram apenas de implicação existencial. Se você quer explorar a existência, sim, mas se você quer conhecer eles não têm utilidade porque eles são apenas uma forma diferente, tão ignorantes quanto você. Talvez com tipos diferentes de capacidades que parecem incríveis para você, mas tenho certeza que suas capacidades parecem incríveis para eles. Caso contrário, eles não estariam visitando, não é? Tanto como eles parecem incríveis para você, você deve parecer incrível para eles, é por isso que eles estão visitando. Hoje em dia eu não tenho esse luxo. Naquela época, não havia paredes na casa. E pela manhã, sempre entre 5h45 e 6 horas, quando o sol estava nascendo, eu sempre vinha e sentava no corredor de fora. E o templo não existia ainda, eu estava apenas construindo o templo na minha mente. Todo dia eu sentava lá e olhava naquela direção onde ele seria construído. Eu estava apenas, porque eu não tinha o dinheiro, não tinha o material, eu só ouvia na minha mente. Naquela época, sabe, aquelas criaturas ficavam por perto por um bom tempo. Eles são de formas irregulares, mas todos parecidos, como de 2 dimensões, sabe, como papelão, andando ao redor, movendo-se ao redor e fazendo barulhos e apenas ficavam por perto todo o tempo. Às vezes eu não conseguia ignorá-los porque eram muito barulhentos e às vezes aconteceu de outras pessoas na casa ouvirem as vozes e ruídos como se eu estivesse falando com alguém, e elas saíam e viam que eu não estava falando com ninguém. Eles não podiam escutar direito, mas escutavam algo. Eu nunca falei.
mas eles faziam muitos ruídos. Você precisa entender, ruídos significa o tipo de ruído que fazemos apenas nós podemos fazer. Quando digo o tipo de ruído, bem, os pássaros podem fazer um tipo diferente de ruído, mas nós dois fazemos o mesmo ruído em termos de frequência, razoavelmente, por isso podemos ouvir um ao outro. Existem outras criaturas aqui que estão fazendo outros tipos de ruídos que você não pode escutar. Portanto, geralmente, esses seres estão fazendo outros tipos de ruídos. Você não pode ouvir, mas esses estavam fazendo ruídos que se assemelham ao nosso tipo de ruído, que estão em torno da faixa de frequência em que podemos nos comunicar. Ou eles estavam fazendo esses ruídos especialmente para mim, ou pertenciam também à mesma categoria de ruídos que nós fazemos. Não explorei tudo isso porque meu tempo estava se esgotando, minha areia estava escorrendo, então coloquei os tijolos. Sentei ali e coloquei os tijolos porque meu alicerce estava afundando muito rapidamente. Portanto, se a produção de som deles for da mesma frequência que a nossa, também é possível que seus pensamentos possam ser razoavelmente da mesma frequência dos nossos. Seus corpos poderiam ser razoavelmente do mesmo tipo de material, talvez não exatamente, mas do mesmo tipo. Do contrário, seus olhos não os capturariam tão facilmente. Bem, você poderá vê-los se estiver em um certo estado, outras coisas também, mas não tão simplesmente como qualquer outra coisa que vemos no dia a dia. Então, eles são os Yaksha, Gandharvas, Ganas? Acho que não. Porque eles não se encaixam em nenhuma das descrições que falam as tradições. Eles descrevem os Gandharvas como as mais belas formas humanas. Os Yakshas, um tipo pouco diferente, mas ainda razoavelmente na forma humana. Os Ganas são totalmente distorcidos. Distorcido significa diferente da forma humana. Portanto, a maioria dos templos que você vê são Ganas. A razão pela qual eles estão colocando Ganas é porque os Ganas desempenharam um papel importante na formação da consciência humana, pois o próprio Shiva é um Gana. E porque ele é um Gana, os Ganas ficam em volta dele, é o povo dele. Mas ele assumiu uma forma humana para ser eficaz com seres humanos, mas seus amigos permaneceram nas mesmas formas antigas. Sua forma era suficientemente poderosa e impactante, eles podiam gerenciar seu trabalho sem alterar todos eles. Portanto, as formas de Gana estão por toda parte. Sendo seres humanos, tentamos fazê-los parecidos conosco, ligeiramente distorcidos, porque não podemos imaginar algo que seja totalmente diferente do humano. Veja, no momento em frente do templo de Bhairavi, 2 Ganas estão sentados assim. Talvez eles não se parecessem com isso, mas nossas mentes humanas são de tal forma que, para ser considerado um ser, eles têm que ter pelo menos uma cabeça. E assim não podemos, ele simplesmente parece uma bola, nós precisamos das 2 mãos para fazer com que ele pareça um ser. Na nossa mentalidade, se alguém tem que se parecer com um ser, ele deve ter mãos, pernas, tudo, sabe? Talvez eles não tivessem nenhuma dessas coisas. Talvez o que eu vi foram os verdadeiros Ganas, que não tinham nenhuma forma parecida com o que pensamos. Mas, com o passar do tempo, os artistas... Como pode um artista escrever isso e dizer isso é um ser? Se eu lhe mostrar uma forma irregular de um papel e disser que isto é um ser, você não vai acreditar, não é? Pelo menos devo cortá-lo razoavelmente como um humano e dizer que isto é um ser, um pouco desse jeito. Você é claramente cortado assim, nós o faremos assim e diremos que isso é um ser. E você diz, ah, ok. Pelo menos uma cabeça, um corpo e alguns membros. Algo necessário, não é? Para a mente humana perceber.
Assim, durante um tempo, os artistas podem ter continuado a transformar as formas até o ponto em que transformamos um Ganapati em um Gajapati. Transformamos um Gana em um elefante. O que é uma séria mudança, não é mesmo? Não uma pequena mudança, uma mudança muito grande. Ganapati significa o chefe dos Ganas, é isso que significa. Portanto, não se trata apenas de ter decapitado a cabeça de alguém e a usado. Ele falou para o Gana, ok, eu vou tirar sua cabeça e colocá-la num corpo humano, pelo menos você é meio eficaz. Agora eu me transformei numa forma humana completa. Se eu colocar um corpo humano em você, somente a cabeça não podemos criar. Você será muito eficiente e ele é eficiente, não é? Aceitamos ele porque tem um corpo humano e uma cabeça de Gana. Se ele fosse todo Gana, nós o manteríamos banido, não fomos nós que o criamos, não o veneraríamos. Mantivemos os Ganas fora dos templos, mas levamos Ganapati para dentro do templo. Por quê? Porque ele se parece conosco. Portanto, ele pode ter pensado em todas essas coisas e o fez. Talvez, pelo menos, se ele precisasse de um assistente que parecesse razoavelmente humano. Não é mesmo? Talvez eles simplesmente tenham vindo assim como os vimos no Manasarovar, assim, aos montes. Simplesmente de um certo tipo. Eles sabiam que nessa forma não poderiam operar, então talvez tenham usado uma terra local para se formar e não puderam se moldar adequadamente, e foi assim e assim. Mesmo entre seres humanos, nem todo mundo tem a mesma forma, não é? Então assim eles se apresentaram de várias formas e achavam que está tudo bem. Desde que a aparência de um homem é aceitável, eles achavam que tudo bem. Talvez para ir a uma conferência ele precise de mais um homem. Então, ele tirou a cabeça dele e a colocou em um corpo humano para cumprir algum propósito imediato, é o que digo. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!